Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Nessa noite, 21 horas e 2 minutos do dia 30/5. Graças a Deus. Hoje a gente veio falar um pouquinho com todos vocês. A gente vem trazer um tema que, na verdade, faz parte de várias perguntas de outras lives que a gente já fez, que ficou para trás, e hoje a gente vai tentar falar de uma forma que, quem saiba, ajuda ou ajude algumas pessoas, né? A nossa pretensão não é ser o salvador da pátria, nem o dono da verdade. Eu sempre digo nas minhas lives, a verdade absoluta é algo que reside no coração de cada um. Se chama paz, afeto, amor próprio, então cabe a cada um a sua verdade. Eu tenho a minha e, graças a Deus, está me dando paz, ok? Eu vou tentar falar de uma forma sempre direta, calma, bem calma, né, para ver se consigo, vamos dizer assim, acompanhar a espiritualidade que hoje, graças a Deus, está me ajudando. Quando eles estão me ajudando, eu falo, quando não estão, eles não falam. Mas hoje a gente está com a companhia espiritual do Pai Benedito de Aruanda, de Lisa Zing, que é uma amiga espiritual, né? A gente tem uma opaca clarividência e clariaudiência. Então, vocês vão notar, como estou notando, que eu não estou incomodado, mas eu fico muito mexido quando eles estão em volta de mim. Então, a gente vai falar hoje sobre a depressão, tá? Tristeza, angústia, mágoa, e como podemos sair, né, desses estados de dor e sofrimento, ou desses aspectos de dor e sofrimento que causam essa depressão. Sem varinha de condão, sem mágica, vamos lá, porque a coisa não está sendo fácil. Bom, falar de depressão é algo extremamente vasto, porque a gente precisa entender, dentro do possível, que a depressão, ela não é uma doencinha, ela é uma doença, e ela é uma das piores enfermidades que estão hoje atingindo e, de alguma forma, até mesmo avassalam a vida emocional, psicológica, afetiva de muita gente. Tira as pessoas da sua vida vívida, né, de viver mesmo, e coloca as mesmas a só sobreviver na dor e no sofrimento, na angústia ou na mágoa, coisas assim. Porém, uma coisa interessante nesses mais de 24 anos que a gente trabalha como psicoterapeuta e tentando auxiliar pessoas que se encontram depressiva ou depressivos, ou famílias que têm pessoas no seu seio familiar ou amigos com depressão, com bipolaridade, com borderline, ou doenças psicoemocionais ou até psicológicas em si, e as mesmas, tanto os enfermos como os familiares, não sabem mais como lidar com a situação, nem com a pessoa, nem com a aflição que todo mundo passa, porque a família que tem um depressivo e essa depressão, infelizmente, é ativa, infelizmente, ela adoece quase toda a família, se assim as pessoas não tiver uma base espiritual, falo não no sentido de ser espírita, mas espiritual, uma fé lúcida, também uma base moral e ética conjugal, familiar, humana, calcada no bom senso das realidades, dos fatos e das coisas. Se não tiver algo assim, não é só o depressivo que fica doente, não. Muitas pessoas, junto com ele ou com ela, porque amam, né? São familiares, amigos ou conhecidos, acabam adoecendo, ok? A live hoje é para essas pessoas, sem condenação, sem julgamento. Eu mesmo, Edson Rosa, já passei uma depressão quando a minha avó foi tolhida pelo que nós chamamos de morte. Eu fui criado pela minha avó. Quando ela desencarnou, eu entrei numa depressão de quase 3 anos. Então eu sei o que é isso e é horrível. Por saber, eu sei que é coisa ruim, não é bom não. Quem teve, ou quem já passou, ou quem nunca passou, mas tem alguém que sofre disso, não é uma doencinha qualquer, não, é algo ruim. Porém, por experiência própria, eu garanto a vocês que a depressão, ela só é tratada e só é eliminada com atitude, lucidez, verdade, simplicidade e muita confiança. Eu só fui sair da minha depressão quando eu confiei, não a minha vida,
mas quando eu confiei a minha inteligência emocional na mão de certos amigos meus, alguns espíritas e outros até evangélicos, porque emocionalmente eu não estava segurando a barra, eu não tinha base emotiva, não intelectual, tá? Para seguir. Então, quando o depressivo faz isso, as suas emoções que ele não está tendo controle, ou sentimentos, não vão minar tanto teus pensamentos ou raciocínio com negatividade. Porque quando a nossa emoção e os nossos sentimentos estão sequiosos, impregnados dessa negatividade de ânsia, dessa negatividade de carência, nessa negatividade de solidão que a depressão impõe ao depressivo, infelizmente, pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, mais inteligente do mundo. Todo o arsenal de inteligência e de intelectualidade que ela tem, ela vai acabar usando contra ela e contra as pessoas que ela ama. Contra ela porque ela vai negativar tudo. Tudo vai estar ruim, tudo não presta, ninguém está correto e só ela está certa. E contra ela porque só ela está certa na negatividade que ela se alinha, na negatividade que ela alimenta e na negatividade que ela sustenta como algo real, ao ponto de viver aquilo por dentro e não conseguir ver mais nada para fora que brilhe com a clareza da esperança ou que tine, né, com a sinfonia de um amar gratuito. Então, é difícil, complicado, mas graças a Deus não é impossível sair da depressão. Outra coisa também que a gente precisa notar na depressão é que a depressão ela não tem só fundo neuronal, pensamento. A depressão também ela não tem só fundo hormonal, emoções e sentimentos. A depressão ela pode vir também de certos bloqueios causados, vamos dizer assim, por tristezas e sofrimentos, por traumas, aonde a pessoa emocionalmente, mediante a sua moral, dos aspectos do certo, do errado, do bem e do mal, mediante a sua ética, perante os aspectos do que seja correto, prudente, coerente, ou insano, insensato, inocente, ela se percebe nesse emaranhado de emoções confusa. Ela percebe-se nesse emaranhado de sentimentos difusa da realidade. Então, nem sempre é hormonal, é neuronal, pode ser um processo também de discordância de realidade, de percepção das mesmas, né? Não envolvendo mediunidade propriamente dito, mas não deixa de ser de sensibilidade sensorial. Então, por que o Edson está falando isso? Porque todo o depressivo, independente de qual depressão for, ele precisa de ajuda de psicólogos. Ele precisa de um profissional, sim, querendo ou não. Então, o primeiro passo, creio eu, para alguém sair da depressão e se ajudar, é entender que está doente. E como qualquer um encravado, dedo quebrado, ferida aberta, o cérebro é um músculo que também adoece e necessita, sim, de tratamento. As emoções e sentimentos também padecem com sofrimento e dor e precisam, sim, de cuidados. Por que eu falo isso? Porque a gente está tendo uma onda de depressão, mas também a gente, junto com essa onda, está notando que muita gente esconde que é deprimido e depressivo através ou das revoltas e das dores e sofrimentos que produzem, promovem essas mesmas revoltas, e também, muitas das vezes, através do medo de falar para alguém ou a sociedade descobrir que está depressivo, com medo, né, do julgamento que, infelizmente, ainda acontece. Então, muitas das vezes, as pessoas têm medo de admitir até que têm depressão e, com este medo, até elas não se cuidam e acabam se culpando por isso. Então, são vários pontinhos que a gente vai falar hoje, de uma forma amiga, mas extremamente sincero, porque não tem como um depressivo se ajudar se achando que ele é dono da verdade. Eu sempre falo isso nesses 24 anos, tratando de pessoas depressivas, 21 anos a fio,
tratando de pessoas que não é propriamente só depressão, mas pessoas também toxicomaníacos, usando processos de alcoolismo, a cocaína, a heroína e outras coisas que não envolvem propriamente depressão, mas acabaram assumindo para si esta também enfermidade de depressão por causa dessas fraquezas, por causa desses tóxicos. Nem todo depressivo precisa disso, nem usa isso, só estou fazendo um comentário, porque eu sei do que eu estou falando. E digo para vocês, eu gostaria de não ter vivido e não ter sabido, mas eu sei, então eu tento ajudar para quem quer se ajudar. Então, vendo nesses anos os depressivos, eu não estou julgando um por todos, mas a grande maioria do depressivo tem uma dificuldade em aceitar não só a depressão, mas aceitar que alguém que o ame, ou que alguém que lhe cuide, ou que alguém que lhe guarde, fale a mais límpida verdade olho no olho. Quase todo depressivo quer viver no lúdico, quer viver no fantasioso, quer viver no seu castelo de Alice, aonde ou ele é vitimizado, ou ele é excluído, ou ele é o coitado, ou ele é o perseguido, ou ele é apenas o adoentado. Eu estou olhando na câmera para falar isso e relembro, eu tive depressão durante 3 anos. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que todos os depressivos são assim, mas a grande maioria, infelizmente, acaba caindo nessa malha repetitiva. Por quê? Porque tem medo de falar, medo de se assumir. E esse medo de falar e medo de se assumir na depressão cria uma culpa de autoabandono, de não zelo à sua própria existência interior. Aonde ele, depressivo, quase sempre para se proteger, se transforma o quê? Incisivo, agressivo, massivo, ou mesmo depressivo, isolado da sociedade, isolado de uma realidade que, no mínimo, seja um pouco mais positiva e mais ativa, mais harmônica, mais equilibrada com o que existe dentro de si e com o que está existindo por fora, sem pontuar com julgamento e sem classificar, sempre julgando como algo inaquebrantável na negatividade. Então, o depressivo precisa começar a descobrir em si e por si o positivo da vida, porque senão não adianta tratamento terapêutico, nem remédio, seja a taxa que for, se a pessoa por dentro não começar a florir e aflorar o seu amar próprio. O amar próprio é o melhor remédio para todas as doenças psicossomáticas, depressivas, somáticas em si. O resto são tratamentos respeitáveis, desde os alopáticos aos homeopáticos, aos ortomoleculares, ao floral, ao passe, ou chazinho da vovó, ou acalento da mãe, ou de quem se ama. Mas o amar próprio é o melhor remédio. Porém, este mesmo amar próprio, ele vem com o que há de verdade, não com o que há de lúdico. Ele vem com o que há de realidade, não com o que há de conveniência ou apenas de ilusão e de fascínio. Valeu? Eu fiz todo esse prólogo aí de 13 minutos falando no ouvido de vocês. Agora eu vou começar a falar do mesmo tópico e vou responder algumas perguntas, tentando ajudar as pessoas sem julgamentos, tá? O porquê também que muitas das vezes, quando alguém realmente é depressivo, não consegue se tratar da depressão. Eu acabei de dizer, tem um amigo que perguntou isso agora aqui, que eu não vou dizer o nome. Por quê? Porque quase sempre, ouve bem, abre aspas, quase sempre o depressivo fica arredio da realidade. Ele quer ouvir que ele vai ficar bom, mas ele quer ouvir na medida, na comedida, no peso exato que ele crê que aquilo seja real. Mas muitas das vezes a própria depressão vive num lúdico, numa ilusão que não é real. Então, como é que a gente vai ajudar alguém mentindo com depressivo, né? Não todos, e eles não aceitam porque eles acham que estão sendo perseguidos e tudo aquilo que eu falei. Mas, Edson, como ajudar uma pessoa com depressão? Honestidade, simplicidade e humildade. Eu falo sempre nas minhas lives isso, com licença, boa noite. E sempre vou falar. Palavras bonitas
não é para estar só em rima e em poesia. Quando a gente entender que a palavra honestidade é o que há de mais sublime numa amizade, quando a gente começar a entender que a palavra humildade é sinônimo de poder e força, sem esforço algum, mas com a naturalidade de apenas ser, se a gente pudesse entender que a palavra simplicidade rima com confiança, leal a uma proposta, ou uma funcionalidade que harmoniza e equilibra, e se corrige é porque auxilia, e se ajuda é porque acolhe, estou falando em termos de auxílio ao outrem. A gente começa a entender dentro da gente que para ajudar alguém com depressão não pode ser através do julgamento, mas precisa ser através do livramento de você falar com o coração nos lábios, mas com o cérebro ativo ao que está dizendo. Sem julgamento, mas com verdade. Mesmo que a verdade doa, os melhores remédios são amargos, não são dóceis. Então, precisamos ser lógicos e justos. Você está doente, você está depressivo, conforme for, se é um processo hormonal, neuronal, precisa tomar remédio, tem que tomar e pronto. Em termo. E nós, que amamos alguém que tem depressão, nós temos que ter um papel não de mentor espiritual, nós temos que ter um papel de obsessor moral. Eu já fui muito obsessor de muito depressivo, moralmente falando, porque eu não deixava eles descansar, eu ligava, perguntava como estava, eu ia na casa deles, vamos, levanta daí, e empurrava, porque senão não anda. Isso é ser amigo, ter lealdade à simplicidade das coisas. Porque quando a gente desiste de um depressivo porque ele é depressivo, e a gente diz que ama ou amou, a gente, na verdade, com todo o respeito, nunca amou. A gente só valorizou a depressão. E, infelizmente, deixou de cuidar o depressivo. Porque a depressão, por pior que seja, se a gente ama alguém, a gente não deixa ela jogar das traças. Ah, Edson, mas eu também sofro. Mas quem não sofre nessa vida? Por alguma dor ou por alguma coisa. Então, a gente não está desfazendo de ninguém, mas a gente só vai auxiliar alguém que tem depressão, que está no sofrimento, que está neste rompimento de paz interior, sendo amigo. E muitas das vezes, para não dizer na maioria das vezes, a gente é amigo pela santa presença do ouvido que ouve. Agora, é um ouvido que se permite escutar coisas aonde a pessoa se eleva, não que ela se rebaixe. Eu não dou meu ouvido para depressivo ficar falando mal da própria vida, ficar falando mal do mundo. Não dou, não. Agora, eu dou meu ouvido para ele chorar e lamentar, que não consegue se ajudar. E eu dou meu ombro, e dou minha força e minha vida para levantá-lo e ajudá-lo. É simples assim. Mas a gente, muitas das vezes, acha que para ajudar alguém que está nessa doença, a gente tem que mergulhar dentro do sofrimento e da dor e ficar no lamento 24 horas por dia. Lamento 24 horas por dia, gemer 24 horas por dia não ajuda ninguém. Só fortalece o mismismo e o culpismo ao vitimismo, infelizmente. Ok? Então vamos lá, ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém puder me ajudar. A gente não está julgando ninguém, ok? Vamos lá. Simas, acho que ela pergunta, ou está contando uma situação da vida dela, não sei, vamos ver aqui. Quando perdi meu filho, fiquei tão nervosa, brava, depois de alguns meses descobri que toda essa revolta era depressão. Concordo, minha amiga, ou meu amigo. Ninguém quer perder ninguém. Teve uma live que eu fiz aqui e falei que eu fui criado pela minha avó evangélica. Quando eu perdi minha avó, eu culpei Deus. Eu falei um monte de bobagem sobre Deus. Obviamente, Deus é um Deus de amor, não ficou bravo comigo. Mas eu fiquei muito bravo com ele. E eu entrei em depressão. Mas, porém, a minha avó, Maria Isolina da Rosa, quando estava no seu leito de morte, para não dizer de passagem, ela me falou uma coisa, minha amiga, ou amigo, que eu vou dividir com você. Ela falou bem assim, meu filho, desde criança você vê os espíritos, mas nós não poderíamos falar isso por causa que meu avô evangélico, então ia dar problema, mas ele sabia. E ela me disse assim, esses espíritos que você via, eu vejo, é do bem, meu filho, e eu não vou morrer.
Você daqui a pouco vai me ver. Bem assim, na simplicidade dela. E ela me falou uma coisa que eu vou dividir com você. Enquanto você suspirar, Edson, que ela me chamava Edson e Mutinga, que era o meu apelido. Enquanto você suspirar, em todas as células vivas do teu corpo, eu estou viva. Honre o meu nome. Honre o nome do seu filho. Você não amou? Você não ama? Então ele está vivo. A depressão, ela é anti-perdão, anti-misericórdia. Não estou dizendo o depressivo. A depressão é anti-compaixão, é anti-raciocínio, mas ela tem o predomínio do pensamento incisivo, agressivo e negativo. A depressão, infelizmente, nos dá isso. Ou nos tolhe esse raciocínio, onde a gente ganha o maior domínio de si e se recupera, saindo da dor e do sofrimento. Só quem perdeu, quem ama, sabe. Quem não perdeu, né, tomara que não perca, mas eu entendo você. É depressão, sim, ela traz a revolta. A depressão não revolta, ela traz a revolta. A depressão traz vários sentimentos, sentires e pensamentos ruins, porque estagna a gente na culpa por não ter tido uma postura, ou uma desenvoltura, ou não por ter tido, vamos dizer, poder para modificar uma situação. Então a depressão traz essa culpa para a gente. Uma culpa que, na verdade, a gente não tem, mas é uma culpa que nos ocupa em não fazer nada de melhor para nós mesmos. Por isso que a gente precisa lutar contra a depressão, não desfazer dos depressivos. Valeu? Muito obrigado, Cismaz. Muito obrigado aí, viu? Só um momento. Tem uma amiga perguntando aqui, uma pergunta muito técnica. A Lúcia, ela fala, depressão é uma doença mental? Não. Não, nem sempre. A depressão, ela pode vir de um processo hormonal e não ter nada a ver com o mental. O mental da pessoa é perfeito. A esquizofrenia, que é uma doença psicomental, ela é neuronal. Entendeu, minha amiga? Todo esquizofrênico, ele tem problemas psicológicos, neuronais. Todo depressivo, nem sempre dentro desse todo ele tem doença neuronal. Ele pode apenas ter uma discordância de uma realidade emocional, afetiva, emotiva. O depressivo até pode ter, no máximo, em si, um processo de psicose, até de neurose, mas que não seja classificado como uma doença mental, propriamente, mas com fundo emocional. Alguns raros depressivos têm. Outros, creio eu, que a grande maioria não é uma doença propriamente mental. É uma doença de disfunção, de distúrbio psicoemocional. A esquizofrenia, sim. A esquizofrenia tem um fundo psicoemotivo, psicoafetivo, mas ela é moldada pelos processos psiconeuronais que estão em disfunção, né? Estão em desligamento, criando uma desordenação de realidade, tanto nas funções básicas sensoriais da visão, como do tato, olfato, do paladar, né? Como também da audição e até dos pensamentos. Ok, minha amiga? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Se alguém puder ajudar. Obrigado a todos. Eu vou falando bem calmo. Como eu disse, a live não é para agradar nem desagradar, mas é para tentar auxiliar a quem precisa. Quem não precisa, tranquilo, graças a Deus. Ouço falar, Janaína Alves falando, ouço falar que a depressão é frescura. Não, isso ela falando, né? Que ela ouve algumas pessoas falar. Não viveram ainda essa doença. A ignorância humana e espiritual já trata em muito tempo dessa doença, como psicossomatia da mente. É interessante, Janaína, porque a depressão, ela é uma psicossomatia não só da mente, também da mente. Mas a depressão em si, ela é uma somatização de argumentos da mente, tolindo
dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos o que há de mais divino. Então, a depressão, se ela atinge a mente, ela tolhe dos nossos pensamentos o raciocínio da lógica. E ela só dá o pensamento mediante o predomínio da intelectualidade, sisuda e afirmativa. Quase sempre na negatividade, do senso de se destruir porque se boicota, no consenso de entrar num processo de melancolia e de paralisia, de pensares. Já no sentido, se levarmos na mente a depressão, ela tolhe o nosso sensorial, a nossa sensibilidade em nos sentirmos. Por isso que a depressão ela dá vários sentimentos, e todos eles com envolvimento a nós nos distanciarmos da nossa essência em paz. Sentimentos esse que envolve culpa e medo, e se transformam muitas das vezes em pânico, e quando não, ficam naquela revolta e naquele revolto entre mágoa, euforia, angústia, ansiedade e carência. Pessoas que vivem nutrindo isso têm muito tempo em sentimentos ruins e muito pouco tempo em se sentir melhor. Então, a depressão tolhe esse refinamento da gente se sentir longe dos males que se aliena. Já no sentido emocional, a depressão se aflige à mente, ela tolhe da gente a sensibilidade para com a realidade alheia. E ela impõe, embute na gente a afirmativa da nossa realidade depressivo, eu depressivo, que me aliena e que me alinha. Tipo, eu tenho depressão, nem sempre é isso. Quero deixar bem claro se algum depressivo se ofender, mas é a maioria, infelizmente. Eu olho para a vida e digo, só tem tombradinho ladrão, tem todo mundo que morrer. Mas, opa, eu não vou sair na rua, porque senão eu vou morrer também. Opa, eu não vou fazer as coisas, porque senão eu vou ser roubado, vou ser traído, a vida já não tem mais chance de melhorar, eu não acredito mais no ser humano. O que eu mais escuto de depressivo é isso. Eu não acredito mais no ser humano. Todo depressivo, quando afirma isso, ele está dizendo no seu espelho, eu não confio em ti. Você está jogado à própria sorte. Porque o eu não acreditar no ser humano é uma decisão, uma escolha minha, se eu não sou depressivo. Agora, se eu estou em depressão e falo isso, é a depressão que está escolhendo por mim uma afirmação que nem eu tenho por mim mesmo. Respeito e amor próprio. Sem depressão, eu não preciso confiar no mundo, mas eu faço do mundo algo melhor, a princípio por mim mesmo. Com depressão, eu não confio no mundo. Não confio no mundo de jeito nenhum. E outra, e não faço nada melhor por mim mesmo. Essa é a diferença. Então, a depressão, quando ela é muito forte, não estou falando de qualquer deprimento, não. Ela tolhe da pessoa essa sensibilidade de trazer esperança ao seu raciocínio. E com esse raciocínio mais esperançoso, trazer a aliança dos seus sentires por ti mesmo de compaixão. Porque quando a gente tem compaixão por si próprio, a gente tem gratidão à vida. Então, a depressão, infelizmente, ela tolhe essa autocompaixão, essa compassividade. E nos dá a agressividade de olhar tudo com revolta, dor e sofrimento. Olha o que essa doença faz nas pessoas, e eu concordo com você, Jane. Ainda tem pedaço de jumento que diz que depressão é frescura. Desculpa pelo pedaço de jumento, mas eu não me aguento, eu tinha que falar isso. Porque não é frescura. Mas fazer o quê, né, minha amiga? Eu dei umas pinceladas aí da forma que a depressão trabalha na mente e o que ela faz no pensamento, sentires e nas emoções. Não é legal, não. Né? No sentido dos processos hormonais, ela trabalha muito a depressão, principalmente no cortisol, que não é um hormônio de todo ruim, mas em excesso
ele nos enferruja e ele nos endurece, né, no sentido literal mesmo, né, da palavra, por dentro. Ele nos deixa rígido, sisudo, teimoso, cabeçudo, né, e acaba, infelizmente, dissipando de nós a produção ou a maior, vamos dizer assim, a fabricação natural hormonal da serotonina, ou se não da oxitocina. Estou dando hormônios assim mais simples, né, que envolve o amor e a felicidade. Então, muitas das vezes o depressivo, que é um outro toque que eu dou para vocês, eu não sou hipócrita, o Edson Rosa ainda é carnívoro, né? Ainda eu como carne de frango, mas você quer sair da depressão, não é que ser herbívoro ou ser, vamos dizer assim, não comer totalmente carne vai tornar você puro. Mas a gente, nos nossos estudos espirituais e espiritualistas, a gente nota que a carne vermelha não é legal para depressão, para depressivo. Não é legal, não. O hormônio animal arrebenta a gente, tá? Isso não é papo, não, de terapeuta, não, porque eu repito, eu sou carnívoro. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas a gente dá um toque. Eu, para deixar a depressão de perto de mim, eu tive que abolir a carne vermelha e durante muito tempo parei de comer qualquer tipo de carne, até embutidos, enlatados, esses negócios aí. Já deu uma ajuda hormonal muito boa. Fazer exercícios também é maravilhoso. Fora o primeiro conselho que eu dei, confiar em alguém, né? Outorga alguém, que nem o Edson Rosa, quando teve quase 3 anos de depressão, eu outorguei não minha vida, mas o meu emocional a algumas pessoas de confiança, ao ponto que quando eu sentia que estava pisando na casca de banana, eu perguntava para elas, ou elas vinham em mim, porque elas tinham e têm autoridade, chegar e dizer, fica quieto, cala a tua boca, que quem está falando é a depressão. E eu ficava quieto, muito brabo, porque eu achava que estava certo, não dava 2, 3 horas, ou um dia eu falava, meu Deus, graças a Deus que o meu amigo fez eu ficar quieto, porque quem estava naquele momento ali era a doença, não era eu. Porque se a gente não confia em alguém e fica aí excretando, se isolando do mundo em si, um depressivo só vai ser movido pela depressão. Todas as observações, todas as pontuações dele é a depressão falando. Ele entra num grupo espírita, começa bem, termina mal. Por quê? Porque ele vai começar a botar defeito na caridade, vai começar a botar defeito na irmandade, vai começar a botar defeito até em Deus, se duvidar. Porque a depressão faz isso, não é que o depressivo é ruim. Por isso que a gente precisa confiar em alguém, chegar, olha, meu irmão, eu tenho depressão, não sou maluco, porque depressão não é loucura, mas eu preciso que todas as vezes que eu começar a falar bobagem, ou num grupo de WhatsApp, ou no Facebook, onde for, chega para mim, só para mim, diz, Edson, para que a tua depressão que está falando, volta para a casinha. Olha, isso é um santo remédio, mas isso necessita do depressivo muita hombridade e amor próprio, porque dificilmente, repito, um depressivo de verdade aceita conselho de alguém. Não aceita. É muito difícil. Por isso que, para vencer a depressão, a gente precisa ser humilde. A gente não aceita conselho porque a gente quer ouvir o que quer. Se chegar alguém e disser para essa verdade, ó, você estava errado, você falou merda, desculpa a expressão, você falou errado, quem falou foi a depressão, se eu tiver numa crise de depressão, eu não vou aceitar. Eu vou me distanciar da pessoa, vou me distanciar do grupo, ainda vou falar mal de todo mundo. Mesmo que eu me arrependa depois, porque a depressão, quando passa, a gente se arrepende. Frustra a gente estar depressivo. Nos culpa, nos dá medo, porque a gente sabe que depois que passa aquele jogo de hormônio que dá na gente, a gente fica decepcionado até do que fala, até do que pensa, até do que sente. Então a gente precisa ser muito humilde, muito humilde. Primeiro passo para vencer a depressão é o amor próprio e a humildade. E dizer, eu hoje não posso me emocionar por mim mesmo. Preciso que alguém me ajude. Ou vai ser um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, um amigo, ou um conhecido, mas essa pessoa que quer me ajudar porque me ama, ela tem o direito de chegar em mim com educação e dizer, cala a tua boca. Assim,
porque senão não rola. Porque depressão, eu concordo com a mãe Jana, ela não é frescura, mas a depressão não dá para ser tratada com frescura. Ela precisa ser tratada com hombridade, com sinceridade e com verdade. Senão, infelizmente, a depressão acaba fazendo o que está fazendo agora nessas eras aí, vencendo famílias, derrubando pessoas. E isso não pode acontecer, meu Deus. Em nome de Deus, isso não pode acontecer. Valeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma amiga falando, mas eu hoje estou melhor, sem remédio. Só não gosto de sair de casa. Evito. Aos poucos me solto. O exercício melhora muito. Difícil, mas possível ficar bem. Eu concordo com você, minha irmã. Ela é um pai falando sobre isso. A gente tem que fazer exercício, aos poucos. O exercício da confiança, minha amiga. Confia nas pessoas. Confia. Eu falo isso para os depressivos. Da mesma forma que é difícil você conviver com a depressão, observa quem me ama. Deve ser muito difícil para quem ama você, ou vocês, ou eu que já tive depressão, amar alguém depressivo, porque o depressivo quase sempre corre as pessoas de perto dele. Quase sempre, está sempre se distanciando de todo mundo. Então, a gente precisa ter humildade, pedir ajuda e aceitar essa ajuda, engolir, mesmo que não goste. Mas, como eu disse, os remédios mais amargos são os mais eficazes para a gente se ajudar. Valeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma amiga, Ana, minha irmã, ela sabe que eu vou ler aqui, é com muito carinho, tá bom, Ana? Nas minhas recaídas depressivas, eu fico sem chão, concordo com você, minha irmã. Choro desesperadamente e só vejo escuridão. Também concordo com você, já vivi isso, infelizmente. É uma sensação horrível, é péssimo mesmo, amigo. Por vezes, peço a Deus que me tire a vida por não sentir nada nesse mundo. Estou assim há 3 anos. Faço tratamento médico, mas está difícil sair desse estado depressivo. Vale tudo o que eu lhe falei, minha amiga. Se fosse fácil, eu não estaria aqui falando há mais de 24 anos, não vi internet. E vou morrer falando sobre isso, não porque eu tenho pena de você, porque você não é digna de pena. Você é uma pessoa grandiosa e é um fruto da vida. É um ser filho de Deus. Entende, minha irmã? Eu não tenho pena de você, eu tenho amor por você. Então, por eu ter amor por você, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade, Ana, continua fazendo o teu tratamento no médico, preste atenção na live que o Edson está fazendo, vai além das palavras do Edson, porque eu não sou o dono da verdade, mas sinta dentro de você. Eu não conheço você, as pessoas que estão aqui na live também não conhecem, e a gente não está expondo ninguém. Aqui todo mundo aqui tem a sua doença, se não for no dedão do pé, é na ponta do nariz ou dentro do umbigo. Mas o que mais tem são pessoas enfermas, que sofrem baixinho. A depressão é uma doença sorrateira. Ela aparece. Quando ela aparece na nossa vida, ela já chega metendo o pé na porta sem pedir licença. Ela arromba a nossa esperança. Ela arrebenta a nossa aliança com a própria vida. Em primeiro lugar, minha amiga, não peça a Deus, agradeça. E se você pediu a Deus morte, pode ter certeza que Ele vai lhe regar de mais vida. Pense que, por mais que doa a tua depressão, olha o poder e a força em Deus vivo que você tem para aguentar isso. Não é fácil, minha amiga. Pelo que você falou, eu não sou médico, mas a sua depressão deve ser para médico mesmo. Psicólogo, psiquiatra, porque pela forma que você escreveu, ela está com característica de ser uma depressão hormonal. Pode ter sido um trauma? Pode, mas afetou os teus hormônios. Se afetou os teus hormônios como afetou os meus há uns anos atrás, quando eu perdi minha avó, que na verdade hoje eu sei que eu não perdi, ela está na parte espiritual, eu tive que tomar remédio. Hoje, eu estou com 45 anos, vai fazer 20 anos que eu não tomo remédio antidepressivo, mas eu tomo meu chazinho como estou tomando agora, faço o meu exercício, mas preciso também, além do chazinho, além de outras coisas, exercício, eu fazer o exercício da reforma íntima, minha irmã. O que eu escolho na minha vida?
desconfiar eternamente da minha sombra, desconhecer a luz do dia, só valorizar os becos sombrios, aonde eu pontuo que está tudo errado, que não está nada certo? Será que Deus me botou nessa vida para me sofrer, para mim não ter nenhum momento dentro de mim, que ninguém, minha amiga, tem o poder de dentro de você ou dentro de mim colocar porcaria, a não ser a porcaria da depressão que me invadiu e talvez me invada. Então, se ninguém tem este poder e eu coloco dentro de mim, não vai ser apenas o meu amor próprio que vai ajudar, mas vai ser a apropriação, o empoderamento da minha decisão de eu não mais chorar por dor e sofrimento, de eu não mais valorizar sofrimento e dor na minha vida. E eu decreto, em nome de Deus, Ana, que você consiga esse livramento. Né? Eu estou aqui longe de você, mas você tem um amigo, né? De vez em quando você me dá um oi, eu dou um oi para você, eu não posso estar toda hora falando com todo mundo, mas fazendo essas lives e dizendo, no fundo de minha alma, maior de que Deus não tem, não. E Deus, para mim, está bem vivo. Acabou de escrever agora, chamada Ana. Tá bom, minha amiga? Continue se medicando, se tratando e tendo a opção e a decisão, pelo amor de Deus, Ana Maria Monteiro, de ver coisas boas. Vai procurar assistir coisa boa. Ver que no planeta tem também coisas boas, não é só coisa ruim. Porque se vai pela depressão, você só vai ver porcaria. Só vai se alienar com o que não presta. Aí fica difícil, né, minha amiga? Ninguém lhe obriga hoje a ficar parado olhando coisa que não presta. Então, lhe dê esse voto de confiança, escute uma boa música, vai ver um bom programa. Não é fugir do mundo e tapar o sol com a peneira. É você valorizar e peneirar o que entra dentro de você. Porque se você não fizer isso, Deus, nem o mundo tem nada a ver com a negatividade que a gente se alinha. Valeu, minha irmã? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Um amigo lá do Japão. Valeu, irmão. Valeu, Júnior. Júnior Assai. Ele fala, Edson, sendo a depressão uma energia sorrateira, concordo com você, ela é mesmo, sórdida também, tem algum sinal ou sintoma que possamos observar e assim por nós mesmos se ligar e remediar esse problema? Cara, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, viu, amigo? Pela sua pergunta, que já vale já pela live toda, ou pelo menos pelas respostas que eu posso tentar dar. Meu irmão, eu poderia aqui ficar horas falando sintomas de início e de resquício de uma energia que pode dar depressão. A depressão nasce do lúdico, a depressão nasce da conveniência, a depressão nasce da imprudência de valorizar muito mais o que nós achamos um pensamento florido, positivo, porque eu creio que mereço, sem me fazer o benemérito do merecimento, sem o esforço algum. A depressão, ela tolhe essa lucidez, ela tolhe-nos do raciocínio. Outra coisa também que dá depressão é viver pelos feitos, sem nutrir com veracidade os fatos anteriores aos feitos que proferimos para fora. A depressão também ela vem de uma forma sorrateira numa religião ou numa religiosidade aonde eu deposito na espiritualidade de fora o que pode ser melhor por mim e o que deve ser melhor em mim. Isso é errado. É errado. Porque se eu fizer isso, mesmo sendo uma religião ou uma religiosidade que merece e tem total respeito meu, cai pelo engodo e acaba vivendo fanatismo e loucura e cria uma lacuna de realidade, onde as pessoas confundem pretensão, pré-junção e autoafirmação ou abandono com fé raciocinada. A depressão faz isso, meu irmão. Agora pare e analisa a nossa sociedade. Quem de nós não tem um pouquinho de depressão? Olha a forma que a gente vive. Desconhecendo a sombra que pisa, valorizando o lúdico do outro. Porque chega uma hora que nossa alma, nossa essência, ela não pergunta para você nem para mim o que eu uso, o que eu compro, o que eu adquiro. Tem uma hora que o nosso espírito, para ter paz por nós mesmos,
ele vai te fazer uma pergunta, e isso pode lhe deprimir, conforme for a sua vida externa. E a pergunta que o nosso espírito, a nossa essência fala é: você se ama? Você se dá respeito? Você se ama mais do que compra? Você se ama muito mais do que você consome e utiliza? Ou você ama mais o que compra e o que utiliza do que você mesmo? Simples assim. Se nós resumíssemos, a falta de amor próprio causa depressão, em massa. E não entender o que é amor próprio dá deprimento, em massa. Muito obrigado, viu, Júnior? O Júnior já me acompanha há um monte de tempo, há anos já, e sabe como é que é meu estilo. Mas eu dei o toque, irmão. Para e pensa no que eu estou falando. Entendeu? Então, o depressivo merece todo o meu respeito. Agora, eu não respeito a depressão. Eu meto o pé mesmo. Agora, o depressivo eu abraço, tem que pegar no colo, mas não trato como criança mimada. Que é isso que a gente tem que cuidar, que a depressão ama o mimo. A depressão adora um mimo, adora um lúdico, adora um fanatismo, adora um sofismo, um pragmatismo. A depressão adora a religião, aonde a pessoa não se empodere dela mesma, mas que ela se sinta mais poderosa do que os outros. A depressão adora esse tipo de escolha, aonde você já é o colhido e aonde as pessoas já são os tolhidos. A depressão adora isso. Aí comigo não se cria. Ah, não se cria, não. Fico com o depressivo, mas dou um pontapé na depressão, porque senão a depressão vai tornar a pessoa um vitimizado da sociedade 24 horas por dia, onde ninguém presta. Nem ele, porque se faz mal. Entendeu, meu irmão? Obrigado, viu, amigo? Muito obrigado. Eu que te agradeço mesmo, de boa. Vamos dar mais uma olhadinha, 47 minutos. Eu pensei em falar algumas coisas, mas já vi que vem outras coisas. Vamos lá. Edson, a depressão confunde a cabeça, por estar entre a escuridão e a luz. E assim, de tanto sentir na escuridão, fica difícil acreditar na luz própria. Bom, eu não estou aqui, Cintia Amaral, para criticar, julgar e afirmar. Eu não estou para criticar, julgar e afirmar. Tá? Não perco tempo com crítica, nem muito menos afirmando que o que eu estou falando é certo. Foi para mim, não sei para vocês, estou aqui dividindo. Ok? Porém, a depressão não tem nada de luz, não, meu amigo. Eu não consegui ver, também não quero sentir depressão de novo, para descobrir se tem alguma luz na depressão. Eu vejo assim, eu entendi a tua colocação. Quando a gente sai da depressão e a gama hormonal ou neuronal dá um sossega para a gente olha o mundo com um olhar de arrependido e de fracassado. Estou sendo bem claro. Por quê? Porque todo depressivo ama a vida, mas a depressão desvaloriza a vida. Todo o depressivo ama a vida. Porque se não amasse a vida, ele não choraria pedindo a morte. Estou sendo bem sincero. Todo depressivo ama a vida. Porque senão, para que ele sofre? Se ele está pedindo para morrer, porque quer morrer, quer isso, aquilo. Então todo depressivo ama. Agora, a depressão, não. A depressão é a escuridão. Não tem nada de luz nela. Agora, no momento que a gente sai do estágio de depressão, onde a gente começa a ver que talvez falhou com os familiares, que antes de falhar com familiares ou com a funcionalidade de algumas coisas, a gente falhou com nossos princípios de existência interior, a gente falhou momentaneamente com alguns pensamentos errôneos, com alguns julgamentos fatídicos, fadados apenas ao negativismo, apenas ao próprio julgamento, sem nenhum fruto, a não ser o lamento da dor e sofrimento. Eu estou sendo bem claro e pensando como um depressivo que já fui.
Eu me lembro, Cíntia, que quando eu saía da depressão, eu falava, meu Deus, como é que eu tive a capacidade de botar a boca nos meus amigos? Como é que eu tive a capacidade de ficar 2 semanas dentro de casa reclamando do mundo, da marginalidade, e ficar 2 semanas sem fazer nada da minha vida? Aí eu me frustrava, porque caía por terra a lamparina da luz, da razão, e dizia que lá fora não tem culpa com o que eu nutro por dentro. O que eu nutria por dentro que me culpava e me ocupava da depressão, que era a negatividade de como eu via, previa, revia as coisas. Ninguém, Cíntia, Edson, para mim mesmo, tem a ver com o modo negativo de que você, sei lá quem for, depressivo, se assim vê, se não, peço perdão, vê a vida com negatividade. Só que quando a gente está em depressão e vendo tudo negativo, dizendo que tudo não presta, é como se as coisas inanimadas criassem vida e ficassem falando dentro da gente. Tá vendo? Você não tem oportunidade de ser feliz. Tá vendo? Você não vai ser feliz. Tá vendo? Você não vai conseguir. Mas no fundo, ninguém está falando nada. Somos nós que estamos alienados no emaranhado de pensamento forte, mas negativo. De sentimentos fortes, mas pejorativos. E de emoções fortes, mas desarmônicas e desequilibradas com a realidade de ter paz em si. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que quando nós estamos em depressão, todo mundo é culpado e todo mundo tem a ver com isso. Aí é escuridão. Deu para entender, minha amiga? Então, depressão não tem nada de luz, não. Nananina, não. Eu não estou discordando de você, eu entendi o que você falou. Agora, quando a gente sai do estado de depressão, que a lucidez e que a razão, querendo ou não, nos atinge e acaba nos afligindo porque saímos de um estado de lacuna psicomental ou emocional e coloca nós na casinha da razão e diz assim, ó, para um pouquinho, analise. O mundo continua andando, tem criança nascendo, tem gente morrendo, tem gente fazendo o pior das maldades, mas tem muita gente construindo um amor numa bondade. O que você escolhe? O bem dos outros, os mal dos outros, ou pior, que você se alinha por dentro? Então, quando vem a lucidez, após momento de depressão, o grau de frustração e de sofrimento é tão grande que a gente quer cavar uma cova e se jogar vivo lá dentro. O grau de vergonha da humanidade, porque parece que a gente perde a nossa humanidade. A gente perde a nossa razão. Que a gente olha o outro só afirmando que o outro é culpado de algo que a gente nem se ocupa, que é a nossa própria paz. A gente só se alinha não tendo paz por nós mesmos. Então, precisamos de amar próprio e de humildade. Foi como eu acabei de falar agora e a Cíntia acabou de ilustrar de um jeito diferente. Enquanto o depressivo não tiver alguém a que ele confie e que ele diga, muitas das vezes essa pessoa até não precisa te conhecer, pode ser até um palestrante na internet, um espírita, um evangélico, um padre, pode ser até uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo, que você, olha, eu vou começar a seguir esse rapaz aqui no YouTube. Ele vai ser o meu termômetro. Toda vez que eu me sentir que estou entrando em depressão, que estou começando a ficar negativo, eu vou olhar uma palestra dele. Aí eu volto para a casinha de novo e vai fazendo esse exercício com a reforma íntima, com o amor próprio, com medicamentos do psiquiatra ou do psicólogo, com respeito à vida alheia, com a cumplicidade com a existência dos outros, sem julgamento, porque uma das armas da depressão é julgar e afirmar, julgar e afirmar, julgar e afirmar, afirmar e julgar. Ninguém merece, é horrível. Valeu, Cíntia? Tá dado o toque aí para quem quiser comprar. Para quem não quiser, tranquilo. Fiquem à vontade, meus amigos. Uma boa noite a todos, viu? Nossa, tô tomando um chazinho de gengibre. Delícia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a minha mãe, só para ela ficar com vergonha. Dona Vera Rosa. Tem uma mãe bonitona pra caramba, mano. Tô podendo. Tô brincando, viu? Um beijo, minha gordinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma amiga
ou amigo, perdão, é Keison, é isso? É Keison Pereira. Pergunta assim, como falar para uma pessoa que ela precisa de ajuda? Olha, meu amigo, eu já vivi os dois lados da moeda. Eu precisei de ajuda e eu, graças a Deus, em nome da vida, já pude ajudar e auxiliar algumas pessoas. Né? Nem todas como eu queria, mas algumas sim. Eu acabei de falar nessa live, meu irmão. Com simplicidade, lealdade, verdade e humildade. Quando a gente fala isso, Keison, não adianta você ajudar um depressivo, uma pessoa que está nesse estágio, muito depressivo, quero deixar isso bem, abre aspas, fecha aspas, impondo que ele deve se curar e deve melhorar. Não. Não impõe nada, expõe teu amor. Não impõe como ele deve ou pode se curar. Exponha, tô aqui, tô te ouvindo, sou teu amigo. Se você não quiser, eu saio, mas se você quiser, eu fico. Expondo, meu irmão. É essa comedida. Expor. Porque senão, se a gente impor, mesmo que a gente ame, conforme for a depressão e como está agindo no psiquismo do depressivo, a gente vai ser maltratado, mesmo que queira ajudar. A gente vai ser escorraçado, mesmo que queira auxiliar. E a gente não vai ser entendido, mesmo que você queira, de alguma forma, auxiliar ao outro a se curar. Então, impor normas, forma, jeito e maneira é horrível para qualquer depressivo. Então, a gente precisa expor. O famoso quem sabe se... E sempre nesse quem sabe se, você coloca a pessoa em primeira pessoa, não em segunda e terceira. Você só é o narrador. A pior coisa que tem é você dizer assim, ó, faça isso, pegue aquilo, vamos lá. Isso não vai ajudar muito, não. Há pouco tempo eu falei que eu fiz isso, mas sempre quando eu fiz isso na casa de algumas pessoas, amigos meus que viveram depressão, eu chegava para eles assim, vamos lá que você vai sair agora. Você vai sair. Eu não diria, nunca disse assim, eu vou sair com você ou você vai sair comigo. Não. Dá poder a ele, porque a depressão tira o poder dele. Então, usa a psicologia. Quem sabe se você começar a tomar esse remédio, que vai lhe fazer bem se você tomar. Não é esse remédio que eu comprei e vai lhe fazer bem, toma. Não vai dar certo. Porque a depressão vai fazer o depressivo ouvir que você comprou um remédio para ele tomar. Não que o remédio fará bem se ele tomar. A depressão, meu amigo, eu conheço bem. Infelizmente ou felizmente, eu sei como é que é. E os depressivos eu não posso dizer que conheço tão bem, porque são vários. Cada um tem um olhar na vida, cada um tem um envolvimento com a depressão, cada um tem um tolimento da sua própria auto-sabedoria, do seu auto-envolvimento de amor próprio, do seu auto-perceptivo do que seja alegria, satisfatório, de ainda se alinhar, se alimentar na própria vida como algo bom. Então não tem como eu dizer, eu conheço todos os depressivos. Não, agora a depressão eu conheço. Então eu posso falar dela assim, sem mel na chupeta. Tá bom, meu amigo? Então não imponha, exponha, seja amigo. E sempre, mesmo que machuque o depressivo, que quase sempre vai machucar, porque a depressão é toda dodói, use a verdade. Se um depressivo perguntar, Edson, e se for um depressivo mesmo, não é um magoado ou outras coisas assim, que também pode levar à depressão. Edson, eu estou doente? Sim. Preciso de ajuda? Sim. Edson, eu tenho autonomia na minha vida? Nenhuma. Ah, mas nenhuma. E isso é ser amigo de um depressivo que realmente já não tem uma autonomia total do que ele sente, nem do que ele pensa, nem muito menos do que ele percebe e que se emociona. Porque é impossível você viver num planeta onde tudo e todo mundo é ruim. Só o depressivo que acha a depressão ruim, algo, infelizmente, pela cognição da preservação da vida, do instinto de que se manter, bom. Porque fica ali chafurdando, remunhando, a depressão faz isso. Ela chafurda, ela curte-nos, nós mesmos,
na depressão pela depressão e na negatividade. Valeu, irmão? Não sei se eu me fiz entendível, se não, me perdoe, mas o toque está dado. Respeito, amizade, humildade e sinceridade. Creio eu que seja um caminho. Creio eu. Vamos lá. Tem uma amiga chamada Tânia Martins, eu vou encerrar pelo menos um pedacinho dessa live, vou falar mais uns 20 minutinhos de dor, sofrimento e mágoa. Ela fala assim, o autoconhecimento de si é importante para a depressão não sendo uma profissão... Como é que é? O autoconhecimento de si é importante para a depressão, não sendo um profissional, mas um da família, seria um ente da família, está falando assim. Como contribuir às pessoas e a este despertar? Com amor, minha amiga. Primeira coisa que eu falei, pode ser um psiquiatra ou psicólogo. Pode ser o melhor médico do mundo, terapeuta também, pode ser um familiar. Se não tiver amor, é só remédio, é tratamento. Não sei se vai haver a cura. Se tiver amor, é remédio, é tratamento e provavelmente haverá cura. Agora, se a gente entender que o amor para a depressão não deve ser romântico, para tratar de depressão não deve ser nada romântico o amor. Ele tem que ser justo. E todo amor justo, ele é sincero, humilde e simples. Pau é pau, pedra é pedra. Não é ser sisudo, é ser objetivo para alcançar as suas metas, a si mesmo em paz. Então, o amor, sendo de um ser familiar, precisa ser justo. Você não vai ajudar um depressivo sendo conveniente. Não tem como. Você só vai simplesmente suavizar a dor, mas você não vai tratar o sofrimento. Quando ele vir à tona, a depressão acaba vindo pior. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu não estou para criar polêmica, mas está na hora das pessoas serem mais adultas nos seus pensamentos, se assim desejar. Vou dar um exemplo. Vou falar de mim, eu tenho muita fé em Arcanjo Miguel. Mas para quem está me ouvindo, pode chamar de Orixá, de Exu, Nossa Senhora, o Evangelho com o Espiritismo, o Espírito Santo. Dê o nome que vocês falar, ou quiser. Eu tenho muita fé em Arcanjo Miguel. Já pensou chegar para um depressivo e dizer assim para ele, olha, eu creio num anjo que ele cura as pessoas. Você não precisa fazer nada. Nada. Você vai para sua casa, continua com depressão, viu? Você continua vendo as mesmas coisas, a televisão saindo sangue, você continua escutando música que não acrescenta nada, com barulho ruidoso. De preferência, você pode aumentar aí, comer o que quiser, carne, pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser, que o Arcanjo Miguel, todo-poderoso, vai lhe ajudar. Eu repito, eu tenho muita fé em Arcanjo Miguel, mas eu seria um imbecil se eu agisse dessa forma com o depressivo. Deu para entender, Tânia? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora eu vou falar com amor justo com o depressivo. O negócio é o seguinte, eu creio num anjo. O nome dele é Arcanjo Miguel. Você pode até não conhecer e não crer depressivo, mas eu tenho certeza absoluta, você crendo ou não, que ele é por ti. Continue não crendo depressivo, se você quiser. Eu creio por nós dois. Mas agora eu vou falar para você. Quem sabe se você começar a fazer esporte? Quem sabe se você começar a fazer dança? Vai fazer arte? Quem sabe se você ir no médico? Eu vou lá com você. Você e o Arcanjo Miguel. E se você quiser não acreditar no Miguel, o Miguel não vai, viu? Ele vai disfarçado de nós dois. Mas vamos... Eu vou com você quer ir? E aí eu vou motivando a pessoa a buscar forças nela, no Miguel que ela não crê, dentro dela. Isso é fé raciocinada. Vocês sentiram a diferença das coisas? Agora, se vocês quiserem, eu não vou falar, bota isso nas religiões de hoje. Bota isso que eu acabei de falar
em como as pessoas ajudam umas às outras. Tá bom entendedor, né, Tânia? Então, o problema não está na fé, não está no santo, não está em como o santo é. É como eu vou fazer esse ligar entre a pessoa e o divino, entre o ser adoentado, depressivo, consagrado. Ele vai ser um eterno pedinte, mendigo, pobre, miserável? Ou ele vai ser já um possuidor em benemérito, que apenas está passando um momento de doença e de enfermidade? Eu valorizo ele que está doente ou eu valorizo a doença que deixa ele enfermo? Então, essa é a referência que o amor lúcido traz, que não é romântico, é justo. E que o amar daquele que busca ajudar alguém assim também não é poético, ele é humilde. Humilde ao ponto de, no momento que eu ajudar uma pessoa assim, eu não sou mais terapeuta, nem psiquiatra, nem psicólogo. E isto se ela não me procura dentro de um tom profissional. Se ela me procura no dia a dia, eu sou humano. Que eu vou dizer para ela, faz assim, eu estudei, mas senta aqui. No momento que você sentar no meu lado, eu não sei nada mais de depressão. Eu quero saber de você. Porque a depressão não precisa da minha atenção, ela precisa da minha atitude. Quem precisa da minha atenção é o depressivo, para ele ter atitude. Entendeu, minha irmã? Aí o amar não é mais poético e se torna um amar humilde, deixando todos que favorecem alguém que está momentaneamente depressivo acolhido, revestido com o Espírito Santo, com os mantos de Nossa Senhora, com as energias dos orixás, com a inspiração do Espírito da Verdade, ou quando não, no mínimo, com a nossa presença santa de amor e caridade, em querer servir e ser útil, sem impor ao outro uma condição, nem de nos amar ou agradecer, e nem de como ficar bom. Porque no mundo da materialidade, nenhum de nós é tão são, mas no mundo da espiritualidade, cabe a nós de boa vontade desejar o mínimo que o outro se cure. E, se possível, na máxima, que a gente se acure também. Muito obrigado, viu? Bom, eu vou seguir minha intuição. Eu coloquei como tema depressão, mas de alguma forma eu pincelei a tristeza, de alguma forma eu pincelei a angústia, de alguma forma eu pincelei a mágoa, sem ter falado claramente tristeza, angústia e mágoa. Creio eu que, mediante a minha pequenez de entendimento e de muita ignorância, a gente deu vários toquezinhos para as pessoas, se quiserem, né, espero que vão muito mais além das minhas palavras, pegarem dicas simples, humildes, mas extremamente sinceras, de como se ajudar ou como ajudar um depressivo. Não valorizando a depressão, mas sempre valorizando humanamente o depressivo. Não valorizando a doença, mas sempre valorizando o doente, ao ponto de dizer para ele, você não é vítima, você não é um coitado, levanta e anda. Levanta e anda. E para encerrar, eu desconheço o maior poder de que Deus. Pela intuição, com licença, eu não vou fazer uma oração, mas eu vou dizer de uma forma diminuta o que é Deus. Deus é o sorriso faceiro de um recém-nascido, que sem a gente entender como, aquela covinha, se fosse um mapa, descreveria o presente da vida na realidade do tesouro que encanta a mãe e o pai, as parteiras e o médico, que assim vê. Não tem como explicar. Por mais que está ali materializado. Deus é a brisa no ar, que eu não vejo, que eu não toco, que eu não pego, que eu não mordo, mas eu respiro. E olha, Deus é tão fascinante que ele é, eu acreditando ou não, ao ponto de muitas das vezes, quando você respira e suspira, ele transpassa, ele sai, ele gravita, ele frui, ele anda, ele ama, ele corre, ele constrói, ele transforma, ele transforma. Deus é a flor que brota, Deus é as aves que dançam,
Deus é as aves que dançam nos ares, as árvores que se embalam. Deus é a maré, Deus é a luz do sol, Deus é o magnetismo da lua. Deus é o arrepio, Deus é o suspiro, Deus é as palavras que não disse, os pensamentos que não pensei, os atos que não fiz e a magnitude sincera e natural daquilo que me transformei no momento que eu senti. Deus é a gravura na fervura do meu sangue, em tudo que eu me conquisto e melhor. E que assim se faça em nome dele, que é amor, sobrenome amar, no parentesco do afeto, no coração de cada um. Deus, em nome de Nossa Senhora, ou de Jesus Cristo, ou de Jeová, ou de Maomé, ou de Jafé, ou de Alá, ou de Manitu, ou de Rama, ou de Krishna, ou de Budá, não importa. Deus em todos os lugares está. Deus é a gravura faceira daquilo que em magia, sem ele nem beira. Deus é a brincadeira sincera de uma criança que cresce, não envelhece, que se enobrece, sempre se tendo como ideal. Deus apenas é, no que foi, no que é e no que outrora amanhã poderá se fazer ser. Deus é você. Guardem isso, viu? Fiquem com Deus. E uma boa noite a todas as pessoas com as minhas pirulinhas aqui. Muito obrigado e gratidão. Nenhuma palavra minha foi de julgamento. Eu só posso agradecer a Deus que é amor. Amor, amor. Todo mundo ama. Oh, graças a Deus. Viu? Fiquem na paz. Obrigado.